título que o Senhor já tem ministrado aos nossos corações nesta noite. Que o Senhor venha restituir tudo aquilo em que nós fomos roubados. Que o Senhor possa trazer de volta a nossa paz, a nossa alegria, a nossa tranquilidade. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo de número 30. Diz assim a palavra do Senhor: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito, sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Versículo 7 diz: porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim. Por isso clamei acerca disto. No estar inquietos será a sua força. Amém? O profeta, ele fala com o povo que agora, em uma situação difícil, estavam pensando em voltar ao Egito. Estavam pensando em buscar conselhos no Egito. E quando nós chegamos a uma situação difícil em nossa vida, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque algo que nós precisamos fazer é buscar em Deus. E a grande pergunta que eu devo sempre fazer ao meu coração, em dias difíceis: o que eu devo fazer? O que precisa ser feito? Quando eu me sinto impotente, quando eu vejo que eu não tenho recursos, o que eu preciso fazer? Em nossa fraqueza, em nossa incapacidade. Esses são os momentos difíceis que muitas vezes, ao nos depararmos com situações de muito ruído externo, e às vezes até internos, que começam a nos deixar surdos. E o inimigo tenta de tudo para que não venhamos subir os degraus que nos leva à tranquilidade. O povo de Israel, passando por um momento difícil, eles começam a pensar: vamos voltar ao Egito, vamos buscar conselhos do Egito, o Egito poderia nos ajudar, e nós estamos vivendo dias parecidos, porque servimos a Deus, nós não teremos nenhum problema. Não, nós estamos no mundo, o mundo jaz no maligno, e sempre o inimigo, ele tenta de todas as formas nos roubar. A tranquilidade é a antessala do trono de Deus. Se nós não tivermos em tranquilidade, se nós não estivermos esperando em Deus, se nós não confiarmos em Deus, nós iremos esperar. Por isso, a palavra de Deus para o povo é: porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim. Por isso clamei acerca disso. No estar inquietos será a sua força. Há momentos que nós devemos nos aquietar. Há momentos que nós devemos esperar em Deus. Há momentos que nós devemos buscar essa tranquilidade. Isaías fala a uma nação obstinada, que persiste no erro. Muitas vezes nós voltamos ao erro, persistimos no erro e pensamos que o mundo pode dar a solução que tanto precisamos. Isaías
ele pede para que o povo se acalme, que o povo agora não desça para o Egito, que voltar ao Egito seria a sua derrota, seria a sua vergonha. Como voltar a celebrar um acordo com o Egito, de onde Deus os havia libertado? Como nós vamos fazer um acordo com o mundo, de onde Deus nos libertou? Isaías chama esse povo de filhos rebeldes. Tomaram conselhos, mas não de mim. Eles buscaram conselhos, mas não conselhos em Deus. Não buscaram conselhos naquele que poderia mudar a situação. E se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito. Uma cobertura que não é a cobertura do meu espírito. Esse é um grande perigo que a igreja corre hoje. Nós pensarmos que precisamos do mundo, que precisamos buscar conselhos no mundo, ou que precisamos ter uma cobertura, uma proteção no mundo. Versículo de número 15, até nos parece uma contradição, quando tudo está em desacordo, quando tudo está correndo de um lado para o outro, o povo perturbado. O profeta, ele traz uma palavra que o povo deveria ficar em descanso, porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvo, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quiseste. Parece uma contradição, quando o profeta fala isso a um povo que está desorientado. Um povo agora que está buscando conselheiros, está buscando cobertura, do lugar onde eles tinham passado muitos e muitos anos cativos. E muitas vezes a igreja, nos dias de hoje, ela está indo por esse mesmo caminho. Fica preocupado, desesperado, não fica tranquilo, esperando naquilo que Deus tem para nos dar. E nós então corremos de um lado para o outro, buscando cobertura, onde não pode nos cobrir, uma cobertura que não é o Espírito Santo de Deus, porque sabedoria e inteligência só pode vir do Espírito Santo de Deus. As lutas, muitas vezes, geram confusões mentais. Ficamos perturbados e preocupados, agitados, sem clareza de pensamento. E esse é um momento difícil. Quando nós ficamos perturbados, não temos clareza em nosso pensamento. Mas o profeta, ele dá um conselho a esse povo: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvos, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Assim, o homem perturbado, ele age. Assim, muitas vezes a igreja, nós, quando entramos em inquietação, começamos a agir. Começamos a buscar recursos onde não tem recurso. A tranquilidade, ela nunca nos abandonou. Provavelmente, nós temos nos afastado da proteção de Deus. Isaías, o profeta, ele diz: se aquietar. Quando a alma fica tranquila, ela é fortalecida e ela é fortificada. Quando tudo parece que não tem saída, quando tudo nos parece impossível, nós devemos confiar em Deus. Apóstolo Paulo, ele escreve cartas aos Romanos, capítulo 4,
E ele fala exatamente sobre o pai da fé. No versículo 17 em diante, diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. A sua alma se fortaleceu na fé. Ele se aquietou. Abraão, Sara, eles se aquietaram. Quando eles olhavam para a sua situação, quando eles olhavam para a sua idade, para o ventre de Sara, eles poderiam se desesperar. Mas Deus prometeu, até agora não aconteceu, mas eles ficaram firmes na promessa. Creram na esperança, contra a desesperança, contra aquilo que se mostrava que não teria como acontecer. Não importa o que nós estamos vendo, Deus tem grandes promessas para esta nação. Não importa o que nós estamos vendo, continue na fé. O Brasil é o celeiro para o mundo. Aqui neste lugar, onde você pode adorar ao Senhor, ainda louvaremos ao Senhor, ainda cantaremos com multidões. Eu sempre gosto de dizer, muitas crianças serão apresentadas nesse altar. Muitas crianças. Será um ano de vitória, será um ano de bênção. Nós não podemos olhar para aquilo que nós estamos vendo agora. Se nós olharmos como o povo de Israel, ele olhou aquela situação, e eles se tornaram rebeldes, tomaram conselhos, mas não de Deus, não de mim, tomaram conselhos, mas não de mim, e que se cobrem com cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Quando nos afastamos de Deus, começamos a pecar contra Deus. Quando pensamos que o mundo pode nos ajudar, nos esquecemos das promessas de Deus. E o profeta, ele diz ao povo que a ajuda do Egito seria nenhuma, não valeria em nada. Mas no estarem quietos, será a vossa força. Várias vezes o Senhor tem nos falado nessa quarentena, se aquieta, espera, eu dou a vitória. Vocês vão voltar muito mais fortes, eu estou contigo. Mas a nossa ansiedade, as nossas preocupações, muitas vezes nos levam a fugir da presença de Deus, e buscar aonde não tem conselhos, buscar aonde não tem cobertura. No versículo 18, Isaías diz ao povo: por isso o Senhor esperará, para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará, para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade, bem-aventurado todos os que nele esperam. Todos aqueles que esperam no Senhor são bem-aventurados. Como que nós vamos vencer essa situação? Crendo no Senhor, confiando no Senhor, não desesperando, mas crendo que o Senhor
está no controle de todas as coisas. Isaías capítulo 50, no versículo de número 10, vem a palavra do Senhor dizendo: quem há entre vós que teme o Senhor, e ouça a voz do seu servo, quando andar em trevas, e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor, e firme-se sobre o seu Deus. Quando estivermos em situações de trevas, devemos ouvir a voz de Deus, e confiar no nome do Senhor, e continuar firme sobre aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Confie no seu nome. Deus se entristece quando nos esquecemos da sua proteção. Deus, Ele se entristece quando recorremos ao mundo, quando buscamos outra cobertura, quando confiamos em homens, em força do braço do homem. Deus, Ele se entristece, porque Ele está à nossa disposição. A única coisa que Ele nos pede que é: se sossegue, espere, confie. Eu darei a salvação, eu darei a saída. O salmista Davi, no Salmo de número 131, ele fala sobre a humildade. Hoje pela manhã, nós pregamos que a soberba nos afasta de Deus. E que a fé, ela é dimensionada pela nossa humildade. Se não nos humilharmos diante de Deus, se não voltarmos a Deus, nós não sararemos a nossa terra. Para sarar a terra, é necessário humildade. O povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu sararei a sua terra. Mas nós nos esquecemos, e muitas vezes nós vamos na nossa própria força, no nosso próprio entendimento. Mas o salmista Davi, ele tinha uma confiança em Deus. E ele diz no Salmo de número 131, Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado, como uma criança desmamada da sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espere, Israel, no Senhor, desde agora para sempre. O salmista, ele diz: olha, em momento algum eu me altivei. Em momento algum os meus olhos se altivaram. Eu não me exercito em grandes matérias, em coisas elevadas demais para mim. O Brasil hoje parece que todo mundo é presidente, parece que todo mundo é juiz, né? Parece que todo mundo é político hoje. Perdemos o nosso tempo com tantas coisas pequenas, mesquinhas. Poder, briga pelo poder. Ainda hoje pela manhã ministrava, enquanto muitas pessoas estão perdendo suas empresas, pessoas perdendo seu emprego, pessoas adoecendo. Há uma briga do poder no país. E nós, sem nos apercebermos, começamos a adentrar nessa briga. A igreja não é chamada para essa briga. A igreja é chamada para a oração. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, a primeira coisa que eu preciso aprender com o rei Davi, ele era rei, mas ele se posiciona como servo. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram.
Em nenhum momento Davi chega diante de Deus dizendo: olha, eu sou o rei de Israel. Por que o Senhor me levantou rei de Israel? Nenhum momento ele faz isso. Todas as vezes que ele vai falar com Deus, ele vai falar como um servo. E abomina a soberba. A soberba tem tomado conta dos nossos corações, do coração da igreja, do coração da nação. A primeira coisa que nós devemos lançar por terra é a soberba. É estarmos sossegados, humildes, e saber que Deus está no controle. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisa muito elevada para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado, como uma criança que acabou de mamar. A minha alma está como uma criança satisfeita. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Presente, passado e futuro, nós confiamos em Deus. Deus é o nosso guarda, Deus é a nossa proteção. Em quem nós vamos confiar? Em quem nós vamos pedir conselhos? A igreja parou de pedir conselhos para Deus. A igreja, nós estamos tão envolvidos nessas contendas, nessas guerras, nessas pelejas, que nos esquecemos que o povo que se chama pelo seu nome é que tem o poder de mudar a nação. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu sararei a sua terra. Não é o presidente, não é o Supremo, não são as manifestações, é Deus. É nele que devemos confiar. E a nós cabe o quê? Nos assossegarmos. Sabe, não se exercitar com grandes matérias, com coisas elevadas demais. Nós temos que pedir a Deus que no meio dessa pandemia, desse mal, que a nossa casa tenha proteção. Praga nenhuma entrará na casa daqueles que servem ao Senhor. Confiar nessa palavra, confiar em Deus. Hoje pela manhã uma família nos procurou e disse: olha, não tive, não tenho e não vou ter. Graças a Deus. E ela falou: praga nenhuma entra na minha casa. Porque é a palavra do Senhor. De quem nós vamos buscar conselhos? Em Deus. Em quem nós vamos confiar? Em Deus. O povo saiu lá do Egito. Deus libertou esse povo do Egito. E de repente, alguém no meio do povo, um vulgo ali no meio do povo, começa a dizer: olha, vamos pedir conselhos. Vamos pedir conselhos. Para quem? Do Egito. Esses dias ouvi alguém dizendo: olha, precisa reunir todos os ex-presidentes para dar um conselho ao presidente agora. Eu falei: misericórdia, né? Nós já estamos 40 anos sofrendo, um pior do que o outro. Que o Senhor venha nos aconselhar, que o Senhor venha nos direcionar, que o Senhor venha dar sabedoria àquele que agora está no poder, para que ele possa se humilhar diante de Deus, sair das pelejas, sair das contendas, dobrar o seu joelho, clamar a Deus. E que a igreja não entre nessas pelejas malignas, mas que a igreja aprenda a estar sossegada, aprenda a estar tranquila. Ah, mas é desesperador, está tudo fechado. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Deus pode fazer do meio do ano, se liberando agora em junho, Deus pode fazer nesses 6 meses, muito mais do que foi feito nos primeiros 6 meses.
Deus é maravilhoso. Para Deus não há empecilho. Para Deus não há nada impossível. Confie em Deus. É como Abraão, ele olhava para si mesmo, ele dizia, não tem jeito. Mas quando ele olhava para a promessa, quando ele olhava para Deus, quando ele olhava para a palavra profética, ele se firmava na fé e sossegava. Se Deus prometeu, Deus vai fazer. Queriam voltar para o Egito, onde Deus livrou eles, onde Deus tirou eles daquela maldição que eles viviam lá. Êxodo capítulo 14, versículo 13, só para memorizar, para lembrar de onde eles saíram. Sabe que muitas vezes o que nós temos que fazer, nos lembrar de onde Deus nos tirou. Se nós nos lembrarmos de onde Deus nos tirou, nós vamos dar graças a Deus. Deus nos tirou de situação de vergonhas. Deus já nos tirou de situação de falências. Deus já nos tirou de situações de desespero e mudou a nossa sorte. Esse povo deveria trazer a memória e não voltar para o Egito. Capítulo 14, de número 13, diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Diga, essa guerra não é minha. Esse mal que nós estamos vendo nesse país, nunca mais veremos. Deus vai mudar esta nação. Deus já está mudando esta nação. Quando você dobrou seus joelhos, quando você clamou por esta nação, Deus ouviu, e Deus está pelejando por nós. É Deus que está nessa guerra, é Deus que está se levantando, é Deus que está trazendo desespero entre aqueles que querem a destruição da nação. Eles estão desesperados. Não entre em falatórios, não entre em contendas, se aquieta. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Põe a mão na tua boca. Aquieta teu coração. Ah, mas pastor, são meses desesperadores. Não estamos faturando, não estamos ganhando. Deus está no controle. O Senhor tem cuidado de você. Aprenda a agradecer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos amparado. Nós somos mais do que vencedores em Deus que nos fortalece. Comece a tomar posse da palavra. Se aquiete, sossegue, confia, espera. A sua alma se fortalece na fé quando você confia em Deus. Fortaleça a tua alma. Aquieta a tua alma. Não permita que ela se levante. Não permita que ela venha roubar a esperança e a fé. Confia no Senhor. Nós somos mais do que vencedores. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Que palavra terrível ao povo de Israel. Bastava vocês descansar
que seriam salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Confia no Senhor. Povo de Deus, confia no Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas. Se renda ao Senhor. Confia no Senhor. Ele dará o escape. O Senhor, esta semana, já começa a fazer grandes mudanças. Grandes mudanças. Temos fé que o Senhor está no controle de todas as coisas. Aquilo que estava nos amedrontando, já não vai amedrontar mais. Retomaremos uma vida tranquila, uma vida sossegada. Deus vai restituir tudo aquilo que foi roubado. E quando Deus traz a restituição, Ele traz em dobro, Ele traz em abundância, muito mais do que pedimos. Você crê nessa palavra? A última canção que o grupo de louvor cantou nesta noite foi Restitui. O Senhor está trazendo restituição. Tudo aquilo que você achou que havia perdido, o Senhor trará em dobro. Em dobro. Deus é maravilhoso. Feche os teus olhos. Ministra sossego à tua alma. Te aquieta, ó minha alma. Confia em Deus. Senhor, te agradecemos, Pai. Senhor, não queremos conselhos, Pai, do Egito. Senhor, não queremos uma cobertura que não seja a cobertura do Teu Espírito. Senhor, aquieta o nosso coração nesta noite, Pai. Senhor, nós queremos que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja. Senhor, praga nenhuma entrará na nossa casa, na nossa tenda. Estamos confiantes na Tua palavra. Estamos confiantes na Tua promessa. Senhor, guarda, Pai, guarda. Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor guarde os nossos familiares. Guarda, Senhor, a casa dos nossos. Senhor, eu te peço em especial, Pai, guarda os nossos ouvintes nesse momento, Senhor. Aqueles que estão ouvindo esta palavra, que a sua casa seja protegida, que a sua família seja protegida, que a sua saúde seja protegida e que os seus negócios recebam a restituição. Fique nesta palavra. Fortaleça a sua alma, confiando em Deus. Deus te abençoe e te prospere. Amém.